A Bíblia diz agora que Jesus, Ele ordena para os discípulos que entrassem no barco e issem para outra banda, para a cidade de Betsaida, como diz o evangelista Marcos. Essa passagem também se encontra em Marcos capítulo 6 e João capítulo 6. A mesma história, cada evangelista contando detalhes um diferente do outro, e quando pegamos, juntamos tudo, vemos a Bíblia se completar. Por que Jesus manda eles passar para outra banda? Porque a multidão ali estava, Jesus ia despedir a multidão, enquanto os discípulos já entravam no barco. Interessante, né? Jesus manda os discípulos entrar no barco. Os discípulos podiam perguntar para ele: mas como que o Senhor vai? Se o Senhor está mandando nós ir, e depois, como que o Senhor vai? Depois que o Senhor despedir a multidão. Mas os discípulos não falam nada. A Bíblia diz que eles não falam nada. Eles só entram no barco e obedecem a ordem de Jesus. O problema das pessoas hoje em dia, sabe qual que é? Quando Jesus fala, faz isso. Ah, Senhor, mas e daí? Começa a questionar, começa a reclamar. Deus não chamou você para reclamar, Deus chamou você para obedecer. Os discípulos entram no barco, Jesus despede a multidão, eles já pegam e vai para a viagem, para passar para outra banda do lado. O mais interessante, que quando eles obedecem a ordem de Jesus e vai para outra banda, no meio do lago vem um vento contrário. Eles remavam e não conseguia. O barco não saía do lugar. Só que uma coisa é certa, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. E ao obedecer a ordem de Jesus, o vento vem. Porque tem gente que acha que obedecendo a Jesus vai ficar tudo legal. Pelo contrário, quando você procura obedecer a Deus, o vento se levanta. Aleluia, Deus. Quando alguém te convida para ir para o culto, você pode ter certeza que o diabo vai levantar alguém para impedir você de vir para o culto. Quando você vai para Jesus, sempre vai ter vento, sempre vai ter empecilhos tentando barrar você de fazer e viver a vontade de Deus. Guarda isso para a tua vida. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto: que quando obedecemos a Deus, sempre vai ter vento contrário. Sempre. Não vai ser a mil maravilha. Vai ter tempestade, vai ter provação, vai ter tribulação no casamento, na família, na vida financeira. Vai acontecer coisas que não vai te agradar, e você vai pensar: poxa vida, estou obedecendo a Deus e está dando tudo errado. Jesus não falou que ia dar certo. Ele não te prometeu que tudo ia dar certo. Só que tem uma coisa que eu tenho para te dizer: se Ele mandou, Ele garante. Então pode fazer a vontade de Deus, que Ele vai estar no negócio. Agora Jesus, Ele, depois que Ele despede a multidão, Ele vai para o monte orar. Ele vai para um lugarzinho à parte, no seu particular. Ele vai falar com o Pai. Jesus, Ele tinha uma vida de oração tremenda. Ele não conseguia viver nem um minuto sem falar com o Pai. Nós conseguimos viver até o ano inteiro sem falar com o Pai, mas Jesus não vivia nem um minuto. Sempre Ele estava falando com o Pai. É por isso que Ele venceu o diabo. É por isso que até a morte Ele venceu, porque Ele tinha comunhão com o Pai. Quem tem comunhão com Deus vence qualquer tipo de batalha, vence qualquer tipo de problema. Glória a Deus, aleluia. Quem tem comunhão com Deus pode vir o que vier, irmão. Ele consegue vencer todas as lutas. Agora Jesus, depois de orar, ele sabia que o barco estava travado. Quantos barcos estão travados aqui na igreja? Você rema e não sai do lugar. Às vezes você olha para a tua vida e fala: Deus, eu tento e sempre dá errado. Aí andando igual isso naquelas cadeiras lá da academia, que você anda e não sai do lugar. E rema e o barco não ia. Eu entendo
entendo que quem não faz a vontade de Deus, pode ser que o barco não vai mesmo, né? Mas o barco não andar com aquele que está fazendo a vontade de Deus, a gente tem que analisar. Então, por que isso está acontecendo? Eu não estou aqui para analisar a tua vida, porque eu não conheço a tua vida. Você tem que se conhecer e você tem que analisar o que está errado, porque você está remando e não sai do lugar. Mas pastor, o vento vem, a provação vem, as dificuldades vêm, é por isso que eu não consigo. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: você tem que analisar a tua vida, porque você ficar parado um dia com o vento contrário é uma coisa, agora o mês inteiro, o ano inteiro e nada acontece, aí tem alguma coisa de errado aí. Um dia, 2 dias eu até entendo que as coisas travam, mas já 5, 10 anos e nada acontece, tem alguma coisa errada aí. Só que eu quero dizer um negócio para você: o vento estava açoitando o barco, não deixava o barco passar para outra banda. Só que quem mandou eles ir para outra banda? Quem foi? Quem foi, irmão? Foi Jesus que mandou eles ir para outra banda. O vento veio impedindo. Só que se você acha que quem mandou eles ia deixar aquela situação daquele jeito, claro que não. O barco estava travado, só que Jesus agora vinha vindo. Ele vinha vindo andando por cima das águas. A um ponto que os discípulos olhavam, ó, tinha vento. Agora os discípulos olham Jesus vindo andando por cima das águas, começa a ficar com medo. Ele já estava com medo do vento. Agora vendo alguém andar por cima das águas, pessoal, um fantasma. Aí Jesus olhou para eles e falou: não, calma aí, não, fantasma não, sou eu. Só que Jesus disse: olha, não temas, porque eles estavam com medo. Jesus falou: não tenha medo não, sou eu. Você está entendendo que Jesus também está com nós nas tempestades da vida? E no meio da tempestade Ele está dizendo para você: não fica com medo não dessa enfermidade, não fica com medo dessa situação não. Por que Ele estava dizendo que os discípulos não ficaram com medo? Sabe por quê? Porque Ele estava dizendo: sou eu que estou no controle. Fica sossegado que eu estou com vocês. Irmão, Deus está contigo, fica tranquilo. Jesus está do teu lado. Não temas. Foi Ele que mandou e Ele vai garantir. Está dizendo: sou eu. Aí o apóstolo Pedro disse: ah, então tá bom, já que é o Senhor, então manda eu ir até o Senhor. Fala para mim até a ti, se é realmente o Senhor. E eu estava ontem quase 2 horas da manhã meditando nesse texto, pedindo para Deus me revelar, e Deus me revelou. Sabe o que Deus me revelou? Meu filho, fazer prova comigo não é pecado. Deus ali, irmão, ou melhor dizendo, Pedro fez prova se era Jesus que estava falando com ele. Fazer prova com Deus não é pecado, porque no Salmos 34 e o versículo 8 a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Pedro falou: então tá, se é o Senhor, mande eu ir aí. Você tem que fazer prova com Deus, se é de Deus ou não é, se é Deus que está falando ou não é Deus. Se Deus te deu uma ordem, faça prova com Ele. Fala: se é o Senhor que está mandando, então eu quero ver, faça do teu jeito, faça igual o Gideão. Deus enviou um anjo para falar com ele. Ele falou: então tá bom, mas eu quero uma prova. Eu vou colocar um velo aqui no chão. Amanhã eu quero ver esse velo seco e o chão molhado com orvalho. No outro dia aconteceu isso. Sabe o que Gideão fez? Ainda não é o suficiente. Agora eu quero ver o velo cheio de orvalho e o chão seco. No outro dia aconteceu. Não é pecado fazer prova com Deus. Você quer ver Deus agir na sua vida? Então você tem que ser sincero nos seus compromissos, nas suas orações, no seu louvor.
Você tem que ser sincero. Eita, Deus maravilhoso. A irmã estava cantando aqui, o meu falar, o meu cantar, as minhas mãos. Tem que ser sincero para cantar isso. Sim, Deus. Porque aí Deus, quando manda fazer, não faz, mas não estava cantando o que ia fazer, e daí? Aleluia. Não tem aquele louvor que eu gosto de cantar aqui na igreja? Independente da circunstância, eu te louvarei. Deus ele viu que eu canto isso para ele direto aqui no culto. Ele falou: então quero ver. Aí fui viajar, o carro bateu. Meu filho quase morreu. Cabeça rachada, sangue escorrendo, desespero tomou conta. E Deus olhando: agora eu quero ver se ele vai louvar o meu nome. Ele não canta lá na minha casa, agora eu quero ver. Você tem que ser sincero, toma cuidado com o que você fala, com o que você canta, conforme você leva diante de Deus. Porque a Bíblia diz que com Deus não se escarnece, não se brinca, não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Alguém sabe aqui da história do Titanic, né? O cara diz: nem Deus pode afundar o navio que eu fiz. Aí você pega a história da Bíblia. Noé fez uma arca maior do que o Titanic. Só que a arca foi Deus que deu a estratégia para Noé construir. O Titanic foi o homem que construiu da forma que ele quis. Qual que afundou? Então, quando é coisa de homem, quando é coisa da carne, afunda. Mas quando é coisa de Deus, permanece. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aleluia. Agora presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Pedro, ele desce do barco, e assim como nós estamos pisando nesse chão, ele pisa sobre as águas. Aí ele está olhando para Jesus. Então ele começa a dar um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, enquanto ele estava olhando para Jesus. Ele estava andando por cima das águas. Só que aí o vento bateu no ouvido dele. Quando o vento veio, que Pedro deu uma entortada, ele ficou com medo, diz a Bíblia. E quando a Bíblia diz que ele ficou com medo, a Bíblia diz que ele começa a afundar. O medo faz as pessoas afundar, irmão. Você sabe por que ele teve medo? Enquanto ele estava olhando para Jesus, o foco dele, o alvo dele era Jesus. Ele estava andando por cima das águas. Mas quando a visão de Pedro se desviou para o vento, ele já começa a afundar. É por isso que tem muita gente aqui nessa cidade, no mundo inteiro, se afundando. Enquanto estava olhando para Jesus, estava legal, mas quando o olho começou a desviar para outra banda, começou a afundar. E quando a pessoa começa a afundar, ela começa a ter medo. Quantas pessoas estão afundadas na depressão? Quantas pessoas estão afundadas nos vícios? Por quê? Porque os olhos já não estão mais em Jesus. A Bíblia conta a história de um homem chamado Josafá. Ele recebe uma ameaça dizendo: Josafá, vai vir uma multidão aí para matar vocês, para arrebentar vocês. É os amonitas, é um monte de gente aí, e é um grande exército para acabar com você, Josafá. A Josafá, a Bíblia diz que ele se põe a buscar ao Senhor. Sabe o que ele fala para Deus? Ele fala: Senhor, a multidão é grande, nós não temos forças contra eles, mas os meus olhos estão postos em Ti. Aleluia. Quando Josafá faz essa oração, Deus levanta um jovem da congregação chamado Jaziel, e ele é usado por Deus e diz: assim te diz o Senhor, essa peleja não é sua, mas é minha, diz o Senhor. Então, quando os nossos olhos estão em Deus, quando o nosso foco é Deus, quando a nossa vida é de Jesus, pode ficar tranquilo que Deus peleja as nossas batalhas, irmão. Pode ficar sossegado, pode dormir tranquilo.